Olá, turma, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Eu comentei com vocês que era essencial que antes nós entrarmos na parte prática, nós precisamos ter um pouquinho de um embasamento teórico. E o primeiro passo aqui é a gente entender por que nós vamos mudar o paradigma, por que nós vamos trabalhar com algo que é chamado de orientação a objetos. Não se preocupem agora com esse termo, essa loucura. O ideal primeiro agora é entender quais problemas existiam quando se tratava em programação nos tempos mais antigos aí, por volta de 1990 ou um pouquinho mais para frente, tá? Primeira coisa, a programação, a linguagem de programação é o que nós utilizamos para criar aplicativos. Então, o papel do programador é desenvolver um sistema escrevendo código-fonte e esse código-fonte precisa ser interpretado pela máquina. Tá? Então, quando a gente fala em programação, é o ato de desenvolver esses aplicativos, desenvolver o código-fonte, tá bom? Então, vamos entender primeiro quais eram os problemas que existiam. O primeiro problema já envolve bastante quem trabalhou com programação nas linguagens mais antigas, que envolvem ponteiros. Ao invés de eu tratar em ponteiros, eu prefiro tratar com isso aqui, ó, tá? Gerenciamento de memórias. O que é isso? Vocês já devem ter tido aula de informática básica e vocês conhecem os tipos de memória. As memórias primárias e as memórias secundárias. A memória primária, né, tá lá, são as nossas memórias RAM, as memórias voláteis, né? Ou seja, elas se perdem à medida que o nosso computador é desligado e elas são rápidas. Essas memórias são utilizadas em tempo real por qualquer aplicativo. Se você abrir o teu Windows ou o teu Linux agora e olhar os processos, muito provavelmente as memórias estão sendo consumidas, tá? Então, quando a gente pensava em programar há um tempo atrás, nós tínhamos que preocupar em toda vez que fosse movimentar algum processo em uma memória, que nós alocássemos a memória e que nós desalocássemos essa memória. Por quê? Porque a memória RAM ela é limitada, ela é pequena. E à medida que você vai utilizando, o teu computador vai ficando mais lento. Se toda a memória RAM for cheia, toda a memória RAM for utilizada, você vai ter uma limitação e teu computador vai começar a ficar mais lento. E às vezes poderia acontecer porque você simplesmente não desalocava essa memória. Então você não tinha um controle disso. Você ia programando e ia sujando a memória e não desalocava essas memórias. Isso era um problema sério. Então o programador ele tinha que se preocupar com isso, tá bom? Um outro problema era a questão de organização do código. Era um pouco mais complexo organizar os códigos. Por quê? Porque os códigos, eu acredito que vocês tenham tido lógica de programação, vocês devem ter desenvolvido um programa no início e no mesmo arquivo desenvolver tudo até chegar ao final da sua página que você estava escrevendo, né? Da sua tela, o teu sistema estava funcionando. Agora imagine o seguinte, vocês normalmente fizeram programas para calcular uma média, calcular a área do quadrado, a área do triângulo, que são programas simples. Agora imagine desenvolver um aplicativo de um banco, ou que calcule o percentual de juros que deve ser feito de reajuste. Imagine o tamanho de cálculos, a quantidade de cálculos, a quantidade de situações que devem ser previstas. Imagine esses arquivos gigantes, não é? Então nós tínhamos o quê? Uma complexidade muito grande quando se trabalhava com esses aplicativos anteriores, com essas linguagens mais antigas. Tá? Então isso era um problema muito grande, você organizar esses arquivos. E junto a isso, tinha um outro problema chamado, que era relacionado à falta de bibliotecas. O que são essas bibliotecas? Imaginem o seguinte. O programador A ele precisa fazer um cálculo para verificar se o seu CPF é válido. Tá? É um cálculo simples. Esse cálculo, normalmente, ele é chamado de MOD 11 ou módulo 11. É um cálculo simples que você calcula os dígitos do teu CPF. Ele é simples na medida que você precisa fazer apenas uma vez. Né? Então imagina que o desenvolvedor A foi lá, desenvolveu o primeiro sistema e criou esse mod 11 para validar esse código. Ok, que ótimo que ele fez isso. Só que ele precisa fazer essa validação em um outro ponto do código. E aí ele vai lá, ele sabe por quê? Porque foi ele que fez. Então ele vai lá, copia aquele código e cola em outro local. Ótimo, deu certo. Só que entrou um novo estagiário, o programador B. E o programador B não sabia que ele tinha que fazer isso. Mas aí alguém falou, olha, fulano, você tem que preocupar com fazer a validação de um CPF.
Em vez do programador B conversar com alguém, ele foi lá e desenvolveu uma outra rotina para fazer a mesma coisa. Então agora você começou a ter duplicidade de códigos. Você teve um código que foi gerado para um outro programador e o código foi gerado pelo programador B. Então você começa a ter códigos repetidos, códigos que se fazem a mesma coisa. Mas isso pode ser pior, pode entrar o programador C, o programador D, e cada um optar por resolver isso aqui. E aí vem o maior problema. Imaginem agora que precise ser modificado esse cálculo. Né? Eu preciso mudar esse local. Agora complicou, porque aí eu tenho que conversar com o programador A, eu tenho que conversar com o programador B, eu tenho que conversar com o programador C e ainda conversar com o programador D, todos eles para modificar um trecho de código. Agora prestem atenção, como seria mais simples se você tivesse apenas um cálculo, uma biblioteca, né, que seria um cálculo, que seria um programa já pré-definido por alguém, e que ao invés de você ter que desenvolver, você simplesmente usar. Olha que legal, sem preocupar com o que estava sendo escrito no código. Eu só quero usar. Eu falo o seguinte, eu quero verificar se esse CPF está pronto, se ele é válido. Eu só vou usar a biblioteca de alguém que não fui eu que desenvolvi, mas está funcionando. E se eu precisar mudar isso? Para mim vai ser transparente, porque quem vai mudar foi quem desenvolveu. Então, esse problema de bibliotecas acarretava em duplicidade de códigos, complexidade para você poder corrigir códigos, porque você tinha que preocupar em muitas coisas, não é? Então era um problema que acometia os programas antigos. Outro ponto primordial, que foi a grande sacada da mudança, né, além do paradigma, da forma de desenvolver, é a questão de ter que reescrever parte do código para quando mudar o sistema operacional. Bom, a grosso modo, na próxima aula eu vou explicar melhor sobre isso aqui. Mas o que acontecia? O desenvolvedor A, ele desenvolvia um código. Um cálculo, de novo também aqui para o cálculo do CPF. Então eu queria calcular o CPF. E eu precisava instalar ele numa máquina que tinha um sistema operacional, o Windows. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que escrever meu código. Eu tinha que passar por um processo chamado de compilação. Compilar. O que é compilar? Compilar é transformar o teu código-fonte em um arquivo que seja, executável. Olha só, executável. Então, compilar, eu transformo meu arquivo, um código-fonte texto, aquele código que vocês usarem em lógica de programação, em um executável. E esse executável é que vai rodar o programa. Quando você clica 2 vezes, por exemplo, no Word, abre um executável, né? Quando você clica 2 vezes no Chrome, aquilo é um executável. Só que tinha um problema. Se eu compilasse esse código para o Windows, ele só funcionaria para o Windows. Se eu precisasse gerar esse código, por exemplo, para o Linux, ou até para o Mac, né? Para você ter uma ideia, eu teria que fazer o quê? Compilar novamente o código. Tá bom? Então, isso era um problema sério. Na próxima aula eu explico como que eles resolveram esse problema. É importante só entender que existia essa situação. Que o meu código-fonte era preciso ser compilado para diferentes sistemas operacionais. E essa compilação não era transparente. Em alguns pontos eu precisava fazer modificações. Um exemplo claro dessa modificação é quando a gente trata arquivos no Windows. Por exemplo, no Windows, isso aqui é um diretório. Tá bom? Você tem isso aqui como um diretório. Quando a gente pensa em Linux, esse mesmo diretório ele é descrito como arquivos. Percebam a diferença do C dois pontos e a barra, tá? Então, isso era um problema gigante. Você tinha que mudar teu código e nada garante que se você mudar o código em algum lugar, daria certo depois, tá? Então, era um problema sério. Além do custo financeiro, você tem que pagar muito caro para poder utilizar as linguagens, para ter servidores mais rebuscados que aguentassem sua programação, servidores dedicados. Então, nós tivemos tudo isso, tá bom? Uma limitação grande em relação a esses problemas. Além disso, esperava-se que as linguagens pudessem ser utilizadas de uma forma mais prática. Então, além dos problemas, eles também queriam que as linguagens pudessem ser utilizadas em dispositivos pequenos. Veja bem, hoje você tem na sua TV, aquela TV ela tem um programa que está rodando nela. O teu micro-ondas tem um programa, tá? Tudo que tem alguma coisa rodando, que tem, por exemplo, uma memóriazinha simples,
um processador pequeno ou algo do gênero, é necessário que tenha um programa. O teu computador, tá? O computador, notebook, celular, ele não funciona sem aplicativos, tá bom? Então você tem alguns aplicativos, você tem o sistema operacional e você tem os aplicativos. Não funciona sem o sistema operacional, tá bom? Então se você não utilizar um aplicativo, você tem uma carcaça. Então essas linguagens, elas teriam que ser fáceis e que fossem possíveis de rodar em cada um de dispositivos diferenciados, tá bom? Hoje, praticamente tudo tem um aplicativo rodando. Então, era isso que acontecia. Os problemas que nós tínhamos e o foco de por que mudar as linguagens, tá bom? Então, essa primeira parte diz respeito a isso. Guardem na cabeça, porque a partir da próxima aula, na aula seguinte, o que nós vamos ver? Como foi resolvido esse problema, tá bom? Então, depois eu coloco o material para leitura, qualquer coisa vocês podem me perguntar. Basicamente é isso que eu tinha para essa questão dos problemas que existiam nas linguagens e qual era o foco para mudar, tá bom? Vamos lá, próxima aula. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.